Então tá, boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Portas Abertas, que está sendo promovido pelo Comitê de Sexualidade. Eu me chamo Gabriela e junto com a Beatriz, que na sequência vocês vão conhecer ela, nós estamos auxiliando na organização aqui do evento e também representando a comissão científica da sociedade. E a gente fica à disposição ao longo do evento, caso vocês precisem de qualquer coisa, tá? Eu vou passar algumas informações práticas sobre o evento, né, sobre esse formato e como é que ele vai acontecer. O evento ele está sendo gravado, tá? Então, sempre que tiver o compartilhamento de algum caso, eu vou fazer a pausa dessa gravação e aí depois a gente segue com ela para que possamos ter o acesso depois. Enquanto a certificação, né, que é sempre uma pergunta feita, ela vai ser emitida 30 dias após o evento e ela vai através do Simpla. Vocês vão receber, então, através do e-mail que cada um utilizou para realizar a sua inscrição, tá? Então, o certificado, ele vai ser emitido para quem fez a inscrição no evento através do Simpla. E eu também vou aproveitar o espaço para apresentar um pouquinho sobre a sociedade para vocês. Então, eu vou passar a palavra para a Beatriz. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou a Beatriz, eu sou nova na comissão científica aqui da sociedade, então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Então, apresentando um pouco a sociedade para quem está tendo seu primeiro contato, ela está aí, ela foi fundada em 1959, então está há boas décadas aí promovendo a psicologia, representando psicólogos e psicólogas do Rio Grande do Sul através desse estudo constante da profissão e da psicologia através de comitês, que são esses grupos de estudos que acontecem gratuitamente para quem é associado na sociedade, eventos externos, mini cursos, cursos, jornadas, também pela promoção científica de artigos através da revista Diáfora, e a gente está aí nessa caminhada. Então, hoje o Comitê de Sexualidade traz essa proposta muito rica, então, mais uma vez, sejam bem-vindos. E caso vocês queiram saber mais sobre a sociedade, eu vou deixar no chat ali o link do site para vocês terem mais acesso e mais informações também, caso também tenham a vontade de se associar. Então, que seja um excelente evento para todos nós. Excelente evento. Retomando, então, gente, eu quero apresentar um pouquinho de quem idealizou esse Portas Abertas, esse evento tão bacana. Vou começar apresentando a Rita Daniela Bruni Nunes, que é a atual coordenadora do Comitê de Sexualidade da Sociedade. Ela também é subdelegada da SBRASH, no Rio Grande do Sul. Ela é psicóloga há mais de 22 anos. Ela atua em psicologia e sexologia clínica em Porto Alegre. E ela é terapeuta sexual pelo CSEX, terapeuta de casal e terapeuta de esquemas pelo INTCC. Ela é especialista em sexualidade na SBRASH e especializanda em sexologia clínica pelo CEP. Ela é especialista também em psicoterapia cognitivo-comportamental pelo INTCC e especialista em saúde comunitária pela URGS. Ela é servidora pública e associada na ATC, Associação de Terapias Cognitivas. Também vou apresentar o Diego Vilas Boas, que é psicólogo, especialista em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da USP, terapeuta sexual pelo Centro de Sexologia de Brasília, o CSEX, especialista em terapia sexual pela Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, SBRASH, e especialista em terapia do esquema pela Weiner Psicologia. Especialista também em terapia do esquema para casais pelo ITPC. Professor do curso de especialização em sexologia clínica pelo CEF e co-coordenador do nosso Comitê de Sexualidade da Sociedade. Então, passo a palavra para vocês, para que a gente dê início a esse evento aí tão querido e muito especial aí também, com a participação da Sandra. Muito obrigada, Gabriela. Então, vamos dar início. Estou muito feliz hoje, né, que a gente está aqui com a Sandra Scalco, né, eu sou uma grande fã de Sandra, né, e ela veio conversar com a gente sobre a invisibilidade do transtorno do orgasmo feminino, que é um tema super, né, assim, não é clichê, mas, assim, é super importante, né, gente? A gente escuta tantas coisas. Vou apresentar a Sandra Cristina Horner Scalco, médica ginecologista e sexóloga pela Febrasgo, terapeuta sexual e de casal,
pela SBRAT e pela Enfapa, mestre em saúde mental pela UBRA, doutora em epidemiologia, eu estava lá também, pela URGS, coordenadora do Serviço de Saúde Sexual, SAIS, do Hospital Presidente Vargas, professora pós-graduação em Sexologia no CEF, nossa professora, né, e INT Cognitivas e pós-graduação Suassuna. Sandra, muito bem-vinda, obrigada por estar conosco. Muito obrigada. É uma honra, agradeço o convite, é sempre muito bom conversar com pessoas que se interessam pelo tema e que replicam, né? Então, me coube o desafio, esse tema que eu mais gosto de falar, eu sempre falo isso, né? Então, a invisibilidade do transtorno de orgasmo feminino. Vou passar com vocês sobre 5 pontos: conceito, prevalência, diagnóstico, conhecimento, curiosidades, manejo e reflexões. Para começar, vamos só situar, não vou me estender muito sobre conceitos, vocês, a grande maioria já sabe, mas antes de pensar na disfunção, a gente vai falar um pouquinho do que é, afinal, o orgasmo. Deixa eu só ajeitar aqui a... Todos concordam, tem várias definições, que há um conjunto de tensão muscular e vasocongestão do ponto de vista físico, espasmos musculares, alterações da consciência. É um evento que une questões físicas e psicológicas. Então, Master Johnson e Kinsey, eu aqui faço a homenagem a 2 grandes ícones aqui três, né? Master Johnson e Kinsey. Master e Johnson define como efeito físico com vasocongestão e miotonia a partir de um estímulo sexual, acompanhada de uma percepção subjetiva e a fase de resolução, que acaba sendo uma reação inversa nessa resolução do orgasmo. Dito isso, a gente precisa conceituar em que recorte a gente está. Claro que aqui eu não consigo estender tudo que eu gostaria de falar, mas situar vocês nesse início aqui, nessa conceituação aqui do tema. Então, a gente está falando de uma das disfunções sexuais, talvez uma das mais prevalentes. A mais prevalente é desejo hipoativo, mas muitas vezes estão concomitantes. E se estima que em torno de 40% das pessoas têm problemas, ou para caracterizar como disfunção sexual, que aí teria que ter o critério DISTRES de uns anos para cá. Então, mas o maior estudo que avaliou isso foi do Laumann em 99, essa prevalência que depois é replicada em vários estudos, mais ou menos. Então, se a gente pensar que 40% das mulheres terão questões no que tange à sexualidade, problemas ou disfunções, é um grande número. Tem também a resistência, tanto dos pacientes, das pacientes, quanto especialmente dos profissionais de saúde, justamente porque não tem na sua formação, então a resistência de abordar sobre o tema. Eu vejo diariamente pessoas que têm disfunções sexuais, aqui hoje no caso a anorgasmia, que estão há anos, às vezes, consultando com seu médico, sua médica ginecologista, ou psicólogo, ou psiquiatra, ou fisioterapeuta, e não tiveram acesso a esse questionamento para que se faça um diagnóstico, e eu sempre bato muito nessa tecla da importância do diagnóstico precoce. Então, eu costumo dizer muito que a resistência maior está no profissional, né? Não foi momento, não contemplou ainda. Não, a gente tem que ser proativa nesse diagnóstico, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, o conceito de disfunção do orgasmo, ele é uma demora persistente ou recorrente da incapacidade de alcançar, resultando numa angústia ou dificuldade interpessoal. Então, pode ser ausência, pode ser uma redução, uma alteração na duração dele e um aumento de tempo para que ele ocorra. A gente vê isso nitidamente em mulheres que descrevem essa dificuldade de chegar lá, ou essa demora, ou uma diminuição da intensidade na perimenopausa, por exemplo. A duração dessa disfunção tem que ser maior do que 6 meses para a gente caracterizar como uma anorgasmia. A gente também precisa afastar transtornos mentais que explicariam melhor essa questão, perturbação interpessoal grave e algum tratamento médico que pudesse estar interferindo em maior grau como diagnóstico diferencial. Então, falando um pouquinho da prevalência, eu já citei que aí o número de disfunções é em torno de 40%, mas que
as questões relativas à anorgasmia giram em torno de 20%, sendo que a anorgasmia primária, aquela mulher que nunca teve de forma nenhuma, é em torno de 10% na literatura. Então, para a gente contextualizar nesse diagnóstico, ele é a forma principal de avaliar. Então, às vezes, basta algumas perguntas, a gente faz diagnóstico de anorgasmia. É uma situação que a gente não precisa pedir exames. Então, é de custo baixo e alta eficácia. A gente precisa também estabelecer a natureza, o início, a cronicidade na história dessa anorgasmia, poder identificar outros gaps na resposta sexual para além da anorgasmia, então se ela consegue se excitar, se ela tem desejo espontâneo ou principalmente responsivo, não vou entrar muito no conceito da Basson, que a maioria conhece, mas nessa entrevista é importante mapear essa queixa. A anorgasmia primária se espera que, em geral, ocorre mais em jovens, que pode ser sim pela inexperiência ou pela ausência até das práticas de masturbação e autoconhecimento, por outros fatores associados, repressão, enfim, mas tem que ser diagnosticado essa diferença entre primária, ou secundária ou situacional. Revisar se o problema não se origina também de expectativas irreais, porque às vezes ela imagina que orgasmo, como ela vê as amigas falando, então, nesse histórico, nesse mapeamento, a gente precisa definir o entorno dessa queixa da anorgasmia. As ferramentas no diagnóstico, elas têm um papel super importante, especialmente para aquela pessoa que está talvez iniciando, ou também acaba acontecendo uma reflexão. Quando a gente aplica um questionário para paciente, invariavelmente com, por exemplo, o FSFI, que é o mais utilizado, 19 perguntas, leva em média 15 a 20 minutos. Então, se a gente quer entender todas as dimensões de comprometimento para além da anorgasmia e muitas vezes tem outras disfunções associadas, uma pode levar a outra, acaba que sempre elas vão falar, isso eu tive essa experiência com um banco de dados, 620 pacientes que eu entrevistei, e a grande maioria falava no final, eu nunca tinha me dado conta desse. Então, acaba que a ferramenta também é autorreflexiva e de autoconhecimento na mesma hora que tu aplica. Então, a gente também vai tendo um entendimento, mas mais do que isso, a ferramenta, ela serve às vezes como um escudo, como uma coisa protocolar, como uma forma de organizar nosso pensamento sobre esse diagnóstico e sobre o que está comprometido. Então, eu digo que é uma estrutura que nos auxilia nessa organização aqui, quando a gente está estabelecendo o diagnóstico. Pensando nisso e para melhorar a abordagem, para a gente ser mais proativa, especialmente para pessoas que não são especialistas, foi o meu objeto de estudo, que é criar um teste rápido, que não fosse interferir na consulta de rotina do dia a dia de profissionais de saúde, especialmente da atenção primária à saúde, que pudessem executar isso no meio de uma consulta sem tomar muito tempo, porque é uma das questões que eles levantavam, não tenho tempo e tal. Então, eu testei e validei testando várias questões para ver quais as que discriminariam de forma mais eficaz a funcionalidade sexual. Então, acaba que a gente já usava isso empiricamente no ambulatório pela grande demanda. Aí fui utilizando várias dessas perguntas no protocolo e as que funcionaram melhor são avaliar a frequência em 3 categorias, avaliar o orgasmo também em 3 categorias. Então, veja que importa se é bem pouquinho, se é 7 ou mais, no que tange ao orgasmo, ou como a maioria das mulheres, entre 2 e 6, que a grande maioria fica em torno de 4, 5 em cada 10 relações sexuais. Então, vejam que, de uma forma bem objetiva, quase que matemática, é justamente para democratizar o diagnóstico, a proatividade, e pensando aqui em profissionais que não são especialistas, que talvez alguns aqui estejam nos assistindo, mas também para otimizar no dia a dia e favorecer com que as pessoas possam, mesmo na psicologia, na ginecologia ou na fisioterapia, possam aplicar esse teste de uma forma bem objetiva e ter já
de antemão, por exemplo, um diagnóstico de anorgasmia com uma simples pergunta. Então, a ideia é essa, é democratizar a possibilidade de falar sobre isso e o acesso a essas mulheres anorgásmicas. Haja vista que uma mulher anorgásmica primária, que antes eu citei, que pode eventualmente ser diagnosticada precocemente, mas é uma lástima quando a gente atende essas mulheres com 50, 60 anos, passando uma vida inteira sem ter tido orgasmo e sem sequer ser questionada sobre isso. A responsabilidade de fazer diagnóstico é essencialmente nossa, enquanto profissional de saúde. Esse trabalho do doutorado, ele mostrou o que já era de se esperar, mas é legal que a ciência prova isso, que quanto mais frequência orgasmo iniciativa, mais satisfação. Então, a gente mensurou o índice de satisfação. O quesito que mais determinou a satisfação significativamente foi quando elas tinham 7 ou mais orgasmos em cada 10 relações. Então, está diretamente relacionado com satisfação, com a impressão, a percepção de satisfação na sua vida sexual, que era a pergunta que a gente tinha e que a gente fez esse contraponto. Você percebe que tem satisfação na sua vida sexual? E elas davam uma nota. Então, foi significativamente maior em quem tinha 7 ou mais orgasmos em cada 10 relações. Isso eu bato muito nessa tecla, porque eventualmente algumas pessoas ainda subjetivam demais esse conceito, e eu acho que, claro que a gente entende que a satisfação é muito mais do que só ter orgasmo, não se discute isso, mas é uma forma de mensurar e de novo, dar visibilidade a essa questão, que é o pico de prazer que uma paciente pode apresentar e abrir mão disso, ou desse diagnóstico, ou dessa questão, é privar ela do direito ao prazer na melhor forma que isso poderia ser atingido. Esse trabalho também mostrou que os itens do Ion-Sex, frequência, orgasmo e iniciativa, mostraram uma associação significativa, os três. Eu comentei que o orgasmo foi o mais preditivo positivo, e negativa com distress, né? Então, era o que realmente a gente esperava. Eu vou citar aqui uma base de conhecimentos, quando eu falo de anorgasmia / orgasmo, e que eu acho importante, assim, na nossa clínica, na prática clínica, citar, porque faz parte da entrevista, de alguns recursos que a gente pode utilizar. Por exemplo, comparando a fisiologia do orgasmo, que ainda não é, diga-se de passagem, ainda é um enigma, não é, de novo, aqui a questão da invisibilidade, a gente ainda não conhece a fisiologia em pleno 2024 total do orgasmo, né? Da ocorrência do orgasmo. Se tem algumas pistas, se sabe da influência do sistema nervoso autônomo, de um conjunto de variáveis, sempre é multifatorial, para que ele ocorra, a gente vai mencionar isso várias vezes aqui, mas exatamente o mecanismo não se conhece 100%. Então, comparando o que se sabe dessa fisiologia com comportamentos, a gente sabe que, segundo a literatura, atitudes e crenças restritivas, então ter passado por repressão, às vezes repressão religiosa, sobre a atividade sexual, são fatores de risco para a anorgasmia. Mulheres anorgásmicas tiveram também menos educação sexual e mais repressão. Avaliar a ocorrência do sono, porque às vezes elas te dizem que nunca tiveram, mas que acham que estiveram sonhando ou acordaram com a sensação de ter tido. Isso é relativamente frequente. Também se elas conseguem ter através da fantasia, da imaginação, ou se elas usam esse tipo de recurso, ou somente com a estimulação da genitália física. Então, eu costumo comentar que existem 2 universos de estímulo, didaticamente falando, um que contempla o sensorial e outro que contempla mais a imaginação. E há relatos também de pacientes que sofreram lesão medular ou clitoridectomia e permanecem tendo orgasmo, possivelmente aí por um reflexo vagal, e a importância do cérebro, do sistema nervoso central, na execução dessa resposta. Eu vou trazer aqui para vocês, dentro desse conhecimento e das curiosidades, vamos exibir um pouco, 3 grandes pilares que vêm num crescente quando a gente fala de orgasmo. Uma tendência muito forte de se pensar a utilização de uma ferramenta terapêutica, que é o mindfulness,
que nada mais é do que atenção plena e que traz justamente as coisas que uma mulher mais necessita para conseguir ter orgasmo numa cena sexual ou se masturbando. Foco nas sensações, ela precisa literalmente prestar atenção, ter esse foco, sejam quais forem as coisas, como pensamentos negativos, experiências frustrantes que fazem ela sair desse foco. Então, o Mindfulness traz isso, esse treinamento através da meditação atenção plena. A gentileza dela entender que tem as limitações, de ir passo a passo, essa consciência interoceptiva do próprio corpo e das suas reações, e a própria autocompaixão de não ter julgamento sobre seus avanços e sobre o lugar que ela quer atingir. Então, vejam vocês que características do mindfulness fundamentais são porta de entrada aí para a realização dessa circunstância que é ter orgasmo. A baixa consciência corporal foi associada aos níveis de autojulgamento e sintomas disfuncionais das mulheres, e a meditação mindfulness melhora significativamente cada um desses domínios. Já se dizia há muito tempo que a excitação sexual pode ser deliberadamente modulada dependendo do foco de atenção exercido nessa prática, na cena sexual. Um outro pilar que eu acho que teve a Beverly Whipple, descreve o ponto G. Acho que a gente já teve, ele foi ainda muito contestado, não tem evidência sobre isso, mas eu quero aqui demarcar o pioneirismo de se falar sobre isso, de se falar sobre o clitóris em sua anatomia, como Pupo, um italiano, cita muito, e sobre a evolução desse conceito quando se fala e da importância. A gente costuma falar muito hoje da importância do clitóris, né? Que a grande maioria tem a sua resposta no clitóris ou no entorno, não só na glande. Mas aqui eu quero trazer um pouco mais sobre isso, que é uma evolução nesse conceito. Então, prestigiando a Beverly Whipple, que foi um ícone nas discussões sobre ponto G, sobre ejaculação feminina, que era o termo que ela utilizava, e muitos trabalhos no entorno disso. Foi se evoluindo esse conceito para uma área funcional, dependendo sim de hormônios, e que pode desencadear orgasmos vaginais, ejaculação, e definida hoje como uma área que envolve clitóris, uretra e vagina. Então, é um complexo clitoridiano, uretral e vaginal. Eu acho que o nosso conceito acaba evoluindo muito com um predomínio dessa área externa, talvez do introito vaginal, visto que a inervação da vagina é mais precária, mas vejam vocês que não se estende só ao clitóris propriamente dito, acho que ele é o órgão principal, e nem só um ponto G, mas toda uma estrutura que começa a ser reconhecida cada vez mais. Ainda dentro desse conceito, então, esse artigo que eu refiro aqui, eu não comentei antes, mas ali no slide do Mindfulness eu trago o link da obra dela, do Better Sex Mindfulness, e também uma entrevista maravilhosa que ela dá sobre a aplicabilidade no YouTube. Então, tem esses dois links ali. Aqui eu trago o link desse artigo, que contempla muito a evolução desse conceito. Então, o orgasmo feminino, ele é um fenômeno, como é que a gente definiria hoje, né? Ele é um fenômeno neuromuscular complexo, extremamente variável, modulado pela localização e modalidades de estímulos sexuais, características individuais, como a personalidade, a autoimagem, a qualidade da cena, do relacionamento, e que levam a diferentes graus de intensidade e prazer orgásmico. Então, vejam vocês que tem não só a questão anatômica, não existe um lugar mágico ou outro, mas eu não gosto muito da palavra complexidade, mas uma estrutura a ser pensada e revisitada nesse conceito. Um terceiro pilar, e um autor que para mim foi um divisor de águas, ele tem talvez o que eu tenha notícia, o maior estudo sobre orgasmo, que foi publicado em 2017, 16, 17, ele apresenta isso no Mundial em 2017 em Praga. Aqui eu trago no link uma obra dele mais recente, de 2021, que fala do mindset sexual. É uma obra fantástica sobre tudo que a gente
costuma falar muito sobre a prática clínica, sobre satisfação, orgasmo, recomendo fortemente a leitura desse livro. E aí o Contula, deixa eu só puxar aqui, o Contula ele traz esse trabalho, ele traz esse trabalho fantástico, toda uma trajetória de vida. Estou apertando o lugar errado, desculpa. Então, ele tem essa obra recente, mas ele tem há mais de 20, 30 anos trabalhando com isso, porque ele é pesquisador na Finlândia, e na Finlândia o Ministério da Saúde tem esse banco de dados, inclusive sobre orgasmo. Eu vou falar mais detalhadamente sobre esse trabalho que para mim foi um ícone, né, a ser estudado, enfim, porque foram mais de 50 mil mulheres ao longo de 20 anos sendo estudada e trouxe muita informação que a gente já via na prática, e eu sempre gosto de citar esse trabalho em especial, porque é, sem dúvida, o que mais traz informação sobre o orgasmo. Então, mente sexual, satisfação e orgasmo é a temática dos trabalhos dele. Tente encontrar a capacidade sensual em todo o seu corpo, ele fala isso nesse livro. Seu corpo contém uma sabedoria que ultrapassa o pensamento e a lógica, e através do seu corpo você pode se reconectar às fontes originais do seu erotismo. Então, vocês vejam que transita com muito da filosofia do mindfulness. Então, dentro desse trabalho, vou trazer alguns dados. Que idade começa o orgasmo, segundo esse banco de dados? Assim, vejam vocês que interessante, claro que é Finlândia, um país com educação sexual mais desenvolvida, e que a gente teria que, talvez, aqui não temos dados do Brasil, mas olha que dado interessante, a mulher, ela começa a conseguir orgasmo na masturbação para anos depois conseguir uma relação sexual. 4, 5 anos depois, em média. Então, isso significa, reforça a ideia de que, sim, é mais fácil ela aprender sozinha e destrói essa ideia de que ela vai relativizar ou jogar a responsabilidade para a parceria. Então, é isso que a gente já sabe empiricamente de que o autoconhecimento é importante. Vejam vocês ao longo dos anos o pico onde elas mais conseguiam um resultado de orgasmo e que ainda assim não era 90% a 100%, mas gira em torno de 50% a 65%, é entre 35 e 40 anos. E isso não variou muito conforme os anos. Isso aí ele questiona, tem muitos fatores aí na discussão desse artigo, mas é interessante ter avaliado um dado bem robusto sobre o pico que a gente também ouve falar que a mulher atinge, talvez aí o seu auge em termos de recurso, maturidade e proatividade para que se consiga ter esse orgasmo. Ainda a gente não tem essa resposta de que mesmo lá na Finlândia, por que será que 50%, 60% das vezes elas atingem esse resultado e nas outras não? Poderíamos aí elocobrar várias discussões sobre isso. O orgasmo na masturbação envolve aqui a parte azul e vermelha, então vejam que a pergunta era se era mais fácil, então predominantemente é muito mais fácil, ou mais fácil engloba aí os maiores índices de resultado sobre a facilidade de ter orgasmo na masturbação. Quão comum é ter orgasmo no intercurso, estimulando o clitóris, é a parte azul, ambos clitóris e vagina. Então, vejam que isso que a gente falou antes, desse complexo, mas especialmente o clitóris associado, é a área mais erógena para a grande maioria das mulheres. Agora, vejo vocês nesse grupo estudado, 50 mil mulheres, estimulando apenas a vagina, esses índices ali em roxo. Então, quanto tempo uma mulher leva, em média, para chegar ao orgasmo? Aqui a gente tem um pico de resultado entre 16 e 20 minutos, depois entre 21 e 30. Então, fica ali em torno de 20 minutos, onde a maioria teria aí uma estação alta, né? Ou até o orgasmo. Então, vejam vocês que, em média, uma relação que levasse menos tempo, talvez é porque o estímulo está inadequado ou porque a mulher
então não conseguiu entender essa lógica de que ela, não que ela seja mais demorada, mas que ela tem um padrão diferente do padrão masculino. E o que elas alegam como mais interessante para experimentar o orgasmo, assim, que são questões mais fortes. Então, ter uma aceitação do próprio corpo, vou citar as primeiras três principais, conseguir se concentrar e entender que o parceiro é habilidoso e que ela deseja esse parceiro. E como que pode prevenir a inibição ou a dificuldade de ter orgasmo? O que mais atrapalha? Fadiga e estresse, sem dúvida, isso é descrito em vários artigos, a dificuldade de se concentrar e a inabilidade do parceiro. E quais as características, então, que tinha um grupo que ele nominou de multiorgásmicas, e que ficava em torno de 3 a 10% do público estudado, e o que elas tinham de características em comum? Então, elas usam mais toys, elas pensam mais em sexo, elas transam, voltando aqui, elas transam mais tempo, elas transam com mais frequência, isso se entendem boas de cama, consideram o orgasmo importante, tem desejo durante o dia, percebe essa sensação de desejo. Então, para citar algumas das características, então, quando a gente vai recomendar, a gente pode embasar, poxa, o perfil de mulheres, e tem muitos estudos que mostram também, e aqui eu acho que também cita isso, que elas se masturbam. Tem um estudo que há anos atrás eu li, que me chamou muita atenção, que dentro do grupo que tem muita facilidade de orgasmo, 100% se masturba. Se masturbar não é garantia para, mas é a totalidade de quem tem bom resultado. Falando um pouquinho do manejo, então, a gente publicou esse trabalho pensando assim naquela pessoa que é um profissional de saúde que, bom, ok, eu fiz diagnóstico, fui proativa, por onde eu posso começar? Esse aqui é uma releitura do Plicit, que fala, e a gente já vê na psicoeducação, ou em algumas estratégias que eu vou mencionar aqui, que não precisa ser terapeuta sexual para começar uma conversa. Então, ensinar sobre a resposta sexual, orientar sobre a importância da saúde sexual e dentro dela também estimular e permitir o prazer, incluindo aí as questões que a gente está discutindo hoje sobre orgasmo. Eu vou passar um pouco breve, quem quiser se aprofundar, então tem esse artigo. A psicoeducação é uma pedra angular, tanto que às vezes a gente resolve questões disfuncionais só com essa prática terapêutica. Mulheres são muito receptivas a informações, elas adoram saber sobre anatomia, fisiologia, variações das respostas, isso é sempre muito bem-vindo, né? Elas vão se apropriando de uma forma concreta sobre o seu corpo, as suas respostas. A gente, às vezes, que trabalha com isso, pensa assim, puxa, é tão simples, né? Mas faz uma enorme diferença na vida das pessoas. A psicoeducação também, educar oferece pistas, porque na medida em que a gente vai conversando, a gente vai entendendo o grau de tabu, crenças e dificuldades que estão inerentes aí à disfunção apresentada. A gente precisa contemplar um roteiro, a gente precisa entender quando estamos diante de uma mulher com anorgasmia, se ela entende sobre anatomia, sobre suas áreas erógenas. Às vezes elas têm muito ainda essa concepção de que a vagina, propriamente, isoladamente, teria que ter uma resposta maior, ou eu não consigo ter durante a penetração. Entender todo o processo da resposta sexual, como que ela chega nesse nível de excitação, aquilo que eu citei antes do tempo. Como que é a rotina do relacionamento, se ela é retroalimentada do ponto de vista satisfatório, intimidade, comunicação, se ela tem um bom repertório, se é muito restrito, porque isso também é uma forma de mensurar se ela se masturba, se ela consegue imaginar um contexto erótico e outras questões que a gente investiga no repertório. Se o casal tem uma boa comunicação, investigar os fatores causais que podem estar relacionados a essa anorgasmia, sejam eles agravos maiores ou não, e o quanto aquilo impacta nos dias de hoje, porque pode, às vezes, não ter, ela mesma te dar essa resposta, que acha que isso não tem mais interferência hoje. Que tipo de fatores limitantes estão associados? Que pontos positivos tem
nela mesmo, enquanto assim escolaridade, determinação, motivação para terapia e no relacionamento. Então, quais as motivações para ela buscar essa ajuda? Questões de como ela investe ou entende o autoerotismo e até rever a questão de orientação e identidade. Dentro do tratamento, a questão mais preconizada, com maior nível de evidência, é a masturbação dirigida ou treino masturbatório. Então, estabelece uma autoconsciência, não adianta a gente preconizar, mas tem que explicar o como, né? Dar várias ideias, porque senão ela vai lá, tenta sozinha, acha que não deu resultado. Então, a gente poder enriquecer ela de informação, vou citar aqui algumas estratégias para a gente conseguir isso. Tem que ser de forma progressiva, que ela não espere um resultado imediato, que o principal é ela tentar e se conhecer, para que depois a gente possa tentar isso junto à parceria. Se a gente for pensar em técnicas mais específicas no tratamento, foco sensório 1 e 2, de uma forma gradativa, sem tirando o foco da penetração, então aquela técnicas de estímulo sensorial, que não engloba a genitália, e 2, que engloba a genitália, e sempre sem associado à proibição do coito. Uma dessensibilização sistemática, se ela tem muita ansiedade, se não consegue se tocar, então entender as questões individuais de cada paciente. A manobra de ponte, que é uma estratégia de seguir estimulando o clitóris ou essa região da vulva, do introito vaginal, durante o coito, e o coito não exigente, que é muito interessante, associado às contrações aí de Kegel. Então, para citar apenas algumas das técnicas, né? Agora, os ensaios clínicos, eles reforçam que o tratamento do orgasmo, do transtorno de orgasmo, envolve tratamentos classificados como cognitivo e comportamental. Isso, então, são as melhores estratégias disponíveis nos dias de hoje. Aqui eu vou provocar vocês para virar a cabeça e fazer um relaxamento, mas às vezes eu trouxe aqui, eu achei bem bonitinha essa figura, porque às vezes a gente usa para justificar que ela entenda a importância, porque se ela está muito tempo sem conseguir ter orgasmo, ou nunca teve, a gente elencar motivos pelos quais ela vem em busca dessa saúde sexual. Então, já se provou hoje que dá longevidade, que ela se sente mais disposta, melhora algumas doenças, melhora o entorno, o humor, circulação, diminui o estresse e tantas outras questões. Então, às vezes, a gente traz elementos práticos para corroborar o trabalho que a gente tem pela frente nessa busca. A gente também pode associar, o FDA já aprovou há algum tempo a associação de vibradores para o tratamento do orgasmo, em especial 2 que foram aprovados, e recentemente tem um estudo que mostra os resultados obtidos numa avaliação mais profunda do estímulo nervoso para quando é usado um vibrador também com sucção. Então, vejam vocês que eu costumo dizer assim, o vibrador ou alguns toys, eles são um objeto, né? Dê a ele o lugar que lhe pertence, ele é um objeto, ele nunca vai fazer com que o parceiro corra riscos ou fazer com que ela vicie, se isso for bem empregado, orientado, então ele pode sim corroborar no tratamento. Às vezes a gente dá também elementos de busca, né? Eu citei aqui alguns documentários, mas eu quero dar um destaque em especial ao OMG-Yes, que é um site de pesquisadoras, e ela compra um pacote de não muito custo, acredito que em torno de $20, que é uma assinatura única, onde tem, por exemplo, várias mulheres explicando como elas se tocam e de uma forma muito ética e profissional. Então, isso é um recurso interessante. E esse grupo, com o banco de dados que eles têm, isso já é divulgado no mundo inteiro, esse trabalho, que partiu do Instituto Kinsey, eles já têm dados, por exemplo, como esse artigo que eu encontrei, onde elas descrevem 4 modalidades de prazer, aí focados, por exemplo, na penetração, né?
Então, é bem interessante que vai ampliando aqui a partir de informações que esse banco, que afinal de contas que é o que interessa de mulheres, o que elas têm a nos dizer sobre como elas conseguem ter orgasmo. Quando a gente fala de tratamento, esse artigo traz aqui que existe uma diferença se tu trata com medicações para o desejo, acaba interferindo no resultado de orgasmo. Mas não existe medicação ainda de impacto específica para ter orgasmo. Ainda sobre esse estudo, ele mostra que o orgasmo, que é um reflexo complexo, ele é regulado pelos sistemas nervoso somático e autônomo, ligados ao sistema nervoso central. Então, ele tenta explicar como que aumentando o desejo melhora o resultado de orgasmo. A gente vê isso também, baseado de que a resposta sexual é não total, mas parcialmente motivada também por esteroides sexuais. Essa mulher que tinha uma função sexual adequada e que com a perimenopausa teve um declínio de desejo e de orgasmo, ela responde, na sua maioria, a uma reposição hormonal, especialmente incluindo a testosterona. Vejam vocês que a gente está tratando o desejo, mas que, por consequência, acaba melhorando o orgasmo, o que corrobora aqui com esse estudo. Existe a possibilidade de usar sildenafila para algumas questões específicas, pacientes com diabetes, lesão medular, esclerose múltipla. Há a tentativa de usar isso de forma empírica, off-label, mas ainda é controverso com relação aos resultados. Então, as recomendações aqui, dado o tipo de anorgasmia, primária sempre se começa com masturbação dirigida, intervenções individuais, eu citei algumas. Se associado à ansiedade, exercícios com foco sensorial, pensando aqui, por exemplo, na estratégia de mindfulness. Se associado a crenças muito negativas, talvez associar uma psicoterapia de apoio. E se for situacional, uma psicoeducação às vezes já é o suficiente, posições, então às vezes são casos relativamente mais simples. Há que se observar que uma anorgasmia primária de longa data é de mais difícil resultado. Algumas reflexões, então, no entorno do que a gente falou até aqui. A associação de orgasmo e satisfação é descrita em inúmeros artigos, então a maioria das mulheres considera a capacidade de sentir orgasmo é importante. A frequência do orgasmo durante a relação prediz satisfação sexual. Então, ela entrando na cena sexual, saber que ela é uma mulher que vai ter orgasmo mais vezes ou que não é muito difícil, já predispõe ela a ter essa percepção de satisfação. E a satisfação ela é influenciada também por intimidade, fatores relacionais. Tanto Contula quanto Meston e outros autores reforçam a ideia de que a satisfação com o relacionamento é preditivo para um orgasmo mais frequente. Então, a importância dessa intimidade que é descrita da comunicação, da disponibilidade que é descrita por tantos autores. Em atividades sexuais compartilhadas, descobriu-se que a função sexual e a disposição de praticar preliminares, ou também dito práticas não penetrativas, influenciam a função orgásmica. Agora, vejam vocês que interessante. Eu gosto muito da Cynthia Graham, que faz parte desse artigo, acho que aqui está a Meston, a Ellen Lan, né, ginecologistas sexólogas da Europa, que publicaram isso. Eu trouxe aqui um elemento que eu acho bem interessante. Fatores inibitórios associados à dificuldade orgásmica inclui pensamentos negativos sobre a própria função sexual e a tendência de distração ou até de interrupção na excitação sexual. Ou seja, ela saber que ela é disfuncional já faz com que ela trave. Então, vejam vocês que isso prova que retroalimenta para cronicidade, para ficar cada vez pior aquela paciente que cronicamente foi se dando conta que ela não tem o resultado. Então, finalizando, mais algumas reflexões. Esse foi um trabalho que a gente fez lá no banco de dados do hospital, que é onde a gente vê que a grande maioria das mulheres ainda não conhecem, não olham vulva, clitóris, vagina, não conhecem sua própria anatomia, então grande parte das mulheres, e que inclusive os pacientes que tinham uma função sexual, orgasmo, frequência, elas ainda assim têm baixa iniciativa, é raro encontrar mulheres com 5 ou mais em cada 10,
E o orgasmo, apesar de ser em torno de 20, 25% ali do número de diagnóstico desse banco, que corrobora com a literatura, apenas 6% chegavam com essa demanda, porque ele não é nem nominado. Então, de novo, aqui uma invisibilidade. Elas chegam dizendo: eu não tenho desejo, eu não tenho prazer, e aí no decorrer. Quando você pergunta, por exemplo, aquela pergunta proativa de cada 10, quantos você consegue ter orgasmo? Aí é que a gente diz, na verdade, doutora, eu acho que eu nunca tive. Então, a pergunta tem que ser realmente proativa para que a gente dê visibilidade a essa questão. Algumas mulheres delegam a parceria, a responsabilidade de conseguir orgasmo, isso também é uma questão de gênero, e o contrário não acontece. E resumindo tudo que eu falei até agora, eu gosto de sintetizar, de democratizar e talvez facilitar para que as pessoas não pensem que falar de sexualidade, atender, abordar e fazer diagnóstico é complexo demais, porque isso afasta a gente de um diagnóstico e de uma prática adequada. O orgasmo feminino, o orgasmo é intencional. Precisa uma proatividade, tanto no diagnóstico, no conhecimento, no autoconhecimento, nessa evolução gradativa. E quando ela chega quase lá, que ela te diz assim, eu sinto que eu estou ficando cada vez mais excitada, eu costumo dizer para ela, é como dar um pulo. Eu já vi essa imagem aqui, me lembrei. É como levantar e esticar para abrir a porta. Não vai acontecer sozinho se tu não identificar que gatilhos são esses que te fazem chegar lá. Porque senão ela chega num platô de excitação e acaba parando porque a parceria parou ou porque ela cansou. Então, essa proatividade, essa intencionalidade, talvez seja um conceito que resume tudo que a gente falou até aqui. E para que ela entenda que ela tem que ser intencional, ela tem que entender por que isso é importante. Ali dentro daqueles 10 critérios, por exemplo, muito das coisas aqui que a gente falou. Finalizando, então, cadê essa invisibilidade, para além do que a gente já mencionou? A invisibilidade está na abordagem diretiva e diagnóstica, que acaba não acontecendo, de um modo geral, na saúde. Danos a longo prazo, eu costumo dizer assim, quem é que paga essa conta de uma mulher chegar aos 60 anos, nunca ter tido orgasmo e tudo que aconteceu a partir disso, do posicionamento das mulheres por si só, que não questionam, não entendem como é importante, e até dos profissionais de saúde que não investigam, das questões de gênero intrínsecas, como um sexo muito falocêntrico, as preliminares muito rápidas, o não entendimento da anatomia e tantas outras coisas que são a ausência de educação sexual e ainda assim a repressão, não colocando a mulher nesse lugar de igualdade nas questões de prazer sexual. Na falta de conhecimento da fisiologia e de mais estratégias para mudança cognitiva e comportamental que simplifiquem esse tratamento. Então, entender nuances dessa articulação de estratégias que a gente pode usar de mulheres anorgásmicas e pesquisas, inclusive para um tratamento medicamentoso, que não é porque não tem que a gente não vai descartar a ideia, mas que tem pouco investimento nesse campo aí, no que tange à medicação. Era isso. Muito obrigada. Paradinho. Sandra, que delícia te ouvir aí com atenção, com carinho, com respeito. E eu acho que já bombaram várias perguntas aqui no chat. Eu não sei quem aqui vai estar trazendo aqui da sociedade essas perguntas, ou se a gente lê e tudo. Mas eu queria já começar pensando algumas coisas assim que a gente vem olhando, e eu acho que tu trouxe ali algumas técnicas clássicas, que eu vejo também com os meus alunos e supervisões que eu dou, como a do foco sensório, né? E tu traz também talvez para nós aqui não seja tanta inovação, mas é que é muito importante que ser trazido e ser falado, que é do mindfulness. Mas a gente já vem usando o foco sensório não como uma técnica por si só, mas a técnica como tantas coisas que a gente descobre ali de quando o casal relata como é que foi a técnica, que já é um pouco esse olhar mas foi bom, foi prazeroso, foi irritante num dia, no outro dia foi excitante, no outro dia deu sono, o mesmo toque, como é que tu te percebe, como é que tu percebe o teu parceiro, ou tua parceira, e como é que tu percebe aquele momento que vocês estavam.
Se a gente olhar mesmo com atenção para isso é mindfulness. Também tem uma discussão de que às vezes as pessoas não conhecem a ideia do mindfulness, pensam, mindfulness é poder curtir. Acho que essa talvez seja uma coisa para tu poder explicar que não é. É se perceber sobre tudo na sensação boa e ruim. Mas o que eu queria trazer também é uma questão. Isso foi um pensamento para tu poder dividir contigo que eu gostaria que comentasse, mas uma questão assim. A gente sempre falou dos dois Fs, né? Do fantasia e fricção. Uhum. As mulheres ouvem os áudios e a gente sabe que uma das técnicas é áudio, leitura e a questão visual é mais masculina. Mas como é que a gente pensa esse lugar do fantasia e ficção e trazer mais essa outra posição dessa corporeidade maior que a gente vai olhar também no mindfulness e também nesse estreitamento da relação de se perceber. Queria que tu ponderasse um pouco sobre essas questões. E só para complementar o Diego, né? Tem o mindfulness técnica e tem o mindfulness estilo, né? Estilo de vida. Então também tem isso, né? Sobre o mindfulness comparado ao foco sensório, eu acho que é uma releitura. Talvez ele dê um destaque maior aos conceitos de autocompaixão e não julgamento, que eu acho bem interessante, especialmente nas mulheres com essas questões de gênero imbricadas. Então, assim, de aceitação do próprio corpo. Então pega uma batida um pouco mais intensa nesse foco. Com relação ao orgasmo, fricção e fantasia, te ouvindo falar, nunca tinha parado para pensar nisso, mas essa fricção pode ser fricção do corpo todo, sem dúvida. Mas eu pensei Sim. assim, isso estabelece um terreno fértil para. Pensando aqui, fazendo um adendo aqui à massagem tântrica, que talvez atinja o orgasmo nesse formato, mas que não é para todo mundo, ou não sei se está certo. Mas assim, fricção do corpo todo. Eu acho que isso estabelece, pensando no foco sensório, mindfulness, ele estabelece um terreno fértil para. Mas não dá para descartar que a fricção na genitália aciona muita coisa, aciona. Então, ela é um mecanismo que converge para a excitação e para um bom resultado na grande maioria das vezes, sem excluir cada uma. Então, dentro dessa formulazinha que a gente usa de fricção, pensar que ela tem dois tempos. Foco sensório e mindfulness é uma coisa mais ampla, e aí vai fechando, possibilita fechar e fecha para a genitália. E eu defendo muito a ideia, que eu acho que tem muito preconceito no uso da fantasia, da imaginação, como um recurso, justamente por repressão, falta de entendimento das questões. Eu digo assim que não tem por que a gente não usar também esse recurso, né? Eu acho que isso tem que ser explorado na nossa prática clínica, claro, dada aí os limites de cada um, às vezes uma coisa bem simples, mas poder exercitar, buscando Imaginação. referências, várias estratégias aí que a gente usa e dar reforço positivo para que ela evolua nesse item. Mas eu gostei de tu Ainda mais em lembrar, relacionamento longo, né, Sandra? ainda mais aí só sobrevive com isso, um Sim. erotismo. Mas eu gostei, eu me sinto super contemplado aí com a resposta. A gente sabe que dá pano para manga para a gente É. conseguir discutindo, mas agora vamos precisar também. Acho que a Rita deve ter perguntas Boa. e eu vi que os colegas têm várias perguntas ali Isso também. aí. Perfeito, Diego. Sandra, muito obrigada por estar aqui conosco, né? É um momento super especial e a gente está muito grato, né? Que eu fiz algumas anotações. Então, assim, eu vou fazer minha pergunta, são duas coisinhas aqui, vamos ver se dá. E tem perguntas no chat, e tem a Laura também falou para mim que também tem pergunta, então vamos ver o que a gente consegue, assim, lidar com. Nós temos Eu meia não sei hora. se eu não sei se eu vou conseguir responder tudo. Tô com medo de ti, Rita. Qualquer coisa eu vou dizer não sei, hein? Que barbaridade. Essa, Sandra. Ai, Sandra, eu gosto muito né, começa assim dizendo, né, tem aquela perguntinha, né, quando é que acaba a transa? Quando é que acaba a transa, né? Essa é eu me lembro quando a gente começou a estudar isso, né, né?
Se a gente parar para pensar, se a gente perguntar para adolescentes quando é que acaba a transa, né? Qual é a resposta que a gente escuta, né? Ué, quando goza, né? Quando quem goza? Quando quem ejacula? Quando quem, né, tem orgasmo? Né? Então queria escutar um pouco sobre quando acaba a transa. Eu acho ótima essa, acho um quebra-gelo bom. Eu queria falar assim que no SUS eu trabalho no consultório aqui, né, no consultório, e no SUS, né, que nem tu, né? E acho que é muito boa essa vivência assim de ter esses dois chãos. E no SUS às vezes lá eu não trabalho com sexualidade como eu trabalho aqui, mas às vezes não tem como perder, né? Aparece na consulta. E aí, isso que tu falaste, assim, né? Às vezes orientar uma coisinha pequena, orientar, explicar essa atitude sem julgamento, ou, né, ou do permitir, né? Às vezes já é né? Já muda bastante coisa de uma consulta para outra, até num episódio depressivo, sei lá, né? Às vezes não é tão grave, enfim. Então, eu percebo isso, que às vezes, não vou nem começar, porque tem que fazer toda uma psicoeducação maior e tal. Às vezes, pontua pelo menos, não deixa passar tanto, né? Se cada um de nós pontuarmos um pouco mais, né? A saúde sexual vai ficar bem mais contemplada. É isso E, mesmo. Ah. eu ia te perguntar sobre, eu estou estudando sobre a fadiga, né? O cansaço, a sociedade do cansaço e o estresse, né? Como é que, tu mencionaste ali como é que, né, dos estudos, que estudos que são esses, assim, que o estresse atrapalha o orgasmo e tal, queria entender melhor. Muito obrigada. Rita, quem sabe se a gente não faz uma rodada assim também das perguntas, porque são muitas Pode perguntas ser. aqui. Pode ser. Não sei, Sandra, Posso como é que fica responder melhor para ti. Acho que eu vou responder para me lembrar. Deixa eu só pegar um papelzinho para anotar, porque senão eu vou me perder. Rita, olha só. Obrigada pela pergunta, pelas perguntas, né? Para ser bem breve, assim, quando acaba a transa? Me lembrei de uma estratégia que eu uso, acho que a gente falou na mentoria, que é até um tema de casa, assim, para os casais, onde eu peço para eles elencarem 10 coisas que eles mais gostam no cotidiano, que os excita, o que abre terreno para isso, e 10 coisas na cena sexual propriamente dita, tá? E aí, quando tu pergunta quando acaba a transa, me remete a esse cotidiano. E aí eu pensei assim, quando essa interface entre esse cotidiano erótico e essa cena sexual de resultado satisfatório, quando essa interface é borrada, onde a gente não sabe bem onde começa uma e termina a outra, seria o ideal de todo mundo. Olha que interessante essa vivência que se mistura. Então, me deu essa ideia dentro da tua pergunta. Mas também eu acho que a gente pode fazer um contraponto que às vezes a gente fica muito subjetivando essa coisa do cotidiano. Claro que, sem dúvida, é maravilhoso, satisfatório, intimidade, e isso, sem dúvida, é importante para que se tenha um melhor resultado na cena, mas também dá palco para essa cena. Claro que isso é a entrada para que ela ocorra, mas a transa, às vezes, em termos de resolutividade, e tudo bem, ela acaba ali, parcialmente ali. Mas é um contexto da cena sexual que se acaba. E aí, permeado por esse autoerotismo do cotidiano. Não sei se fiz me explicar, se consegui, mas me fez pensar nessa dualidade desses dois mundos que se intercambiam. É E não isso? deixar acabar Intercâmbio. ali também, ou, né, ou se for, né, não deixar acabar ali, se retoma. A mulher também tem esse Segue num papel de ritmo, retomar. mas existe essa resolução, né? E que bom que ela existe, porque tem que dar esse tempo da cena em si, né? Mas não precisa virar para o lado e dormir, enfim, daí vai das necessidades de cada um, há quem não se importe, né? Com relação ao SUS, me fez pensar que sim, eu acho que a gente trabalha com sexualidade. Para quem vai lá no SAIS, eu brinco assim, no consultório é Nutella, né? Aqui é raiz. Então, aí tu vê as múltiplas vulnerabilidades, camadas, e o que que eu faço com tudo isso? E todo mundo tem o direito ao prazer sexual, mesmo pessoas com patologias de saúde mental graves. Então, assim, não tem quem a gente não devesse atender.
porque todos têm uma sexualidade ali inerente. Então, acho que essa é uma batalha que a gente também tem que ter essa consciência ao se trabalhar em sexualidade. E sobre o estresse, sim, o excesso do cortisol e que é o fator ali citado também por esse banco, que é a coisa que mais atrapalha a resolução, a resposta sexual. E aí é interessante que surge um trabalho da Meston, que ela mensura o HRT comparando com mulheres que sofreram violência crônica, e a modulação desse estresse, ela já não consegue modular direito, e isso tem ligação direta com maior índice de disfunção sexual. Então, o nosso sistema nervoso, ele fica meio anestesiado, não consegue modular, e acaba não modulando também a resposta, e isso, aqui foi estudado o estresse crônico de uma violência, né? Mas Incrível, tantos outros, incrível. né? Não sabia disso. Incrível, mas faz muito sentido, né? O corpo deve Uhum. ficar numa situação de Ele luta fica por meio congelamento. anestesiado, ele para Congelamento. sobreviver, ele não consegue mais ficar, né? Enfim. Vou querer esses estudos depois, vou te mandar um WhatsApp. Eu fiquei pensando aqui que orgasmo é se perder, né? Então, um corpo tão sobrecarregado tem que ficar o tempo todo controlando. Então, Exato. poder deixar ter esse momento é muito assustador, pensando enquanto modo sobrevivência que está instaurado nesse corpo somático aí, Pois né? é. De sofrimento. Pensando nessa, porque hoje uma aluna, não sei se ela está aqui, a Milena, que estava Tem uma inscrita, Milena aqui. É, ela comentou que ela estava lendo a gente ia discutir o artigo, ficou para quinta que vem, quinta agora. Ela estava falando assim, achei interessante que o orgasmo é racional. Então, até um certo ponto, ele é racional, que aí me veio essa ideia do intencional, mas que lá no finalzinho, essa liberação, ela é perda de consciência. Aí está relacionado a uma resposta, é como se fosse uma entrega, né? E será que essa questão do estresse e tal, tu não consegue ter essa resposta final de excitação e dessa entrega que é do simpático? O parasimpático é antes, o simpático é lá no final. Então, talvez essa modulação não dê a possibilidade entre outras coisas, né? Tá tudo interligado. Mas te Eu ouvindo, acho Diego, agora me veio essa ideia. Eu acho que eu percebo Vamos que ligar. nesse ponto tu está trazendo algumas questões que foram formuladas que tu está respondendo sem saber as questões, mas eu acho que tu já responde algumas perguntas que são aqui e entra numa discussão que é bastante complexa e aí é o conseguir entender o momento do paciente, da paciente ali também, que é entre o desejar o teu orgasmo intencionalmente, buscar isso, mas também não tá nessa ditadura ali de que, porque às vezes os pacientes chegam para nós, eu quero muito ter, e quase vem com uma ideia de uma luta para conseguir, e quanto isso acaba impossibilitando ela de perceber os pequenos avanços, o prazer, o Uhum. realmente sentir e ressignificar seu encontro sexual, sua própria relação com o seu corpo, né? Diego, eu vou É a, ler a de- pergunta é da a deli- Giovana. É a Perdão. delicadeza da sua própria trajetória, né? Cada um, e o terapeuta tem esse papel. E curtir o processo, né? E de costurar isso, né? Posso Perfeito. trazer as questões, Rita? Eu Por vou ler a alto? Giovana, eu vou ler Giovana, você lê, vamos fazendo um vai e vem. Vou ler Tá. Giovana, tu lê a Alice daí. Então, Giovana, sou estudante de graduação e estou fazendo iniciação científica, um estudo transversal, exploratório e descritivo, estudando mulheres jovens e orgasmos. Alguns professores disseram que este era um tema ruim por estar saturado. O que a senhora profissional da área poderia dizer sobre a sexualidade e vida acadêmica para nós, graduandos ainda? Cadê Giovana? Giovana Campos, tá aí. É isso, Bom, Giovana, essa... quer falar, Saturado é Giovana? dose, né? Mas só que, que coisa. Vai lá, Sandra. Não, acho que a disfunção está em todo lugar, não está só no público vulnerável. Então, as graduandas também têm disfunção sexual. E precisa ser, se a gente está falando de um grupo de profissionais de saúde, por exemplo, acho que elas também precisariam trabalhar a sua própria sexualidade para atender melhor. Então, assim, um ponto. Com relação, vai perguntar para mim se é importante Saturado? estudar orgasmo. É? Tema Saturado? saturado, eu acho chocante alguém dizer É, isso.
Vai perguntar para mim, dizer que está saturado, pelo amor de Deus, a gente está engatinhando nas questões de orgasmo, né? Tem quanta coisa que a gente ainda não sabe. E que bom, acho que o fator principal do teu trabalho é assim, ó, tem que ter diagnóstico precoce. A gente não pode, claro, tirando o início ali, 3, 5 anos de experiência sexual, né? Tu não vai pegar que recém começou a vida sexual, então talvez criar um ponto de corte, que tem que ter no mínimo X tempo de experiência sexual, pra você não ter... Mas enfim, mas o diagnóstico tem que ser precoce, porque quanto mais cronificar, pior o tratamento, o resultado. E também para mensurar a prevalência, né? Quantas mulheres e outra coisa é desmistificar a ideia de que jovens não têm disfunção. Tem tanto quanto, né? Então, acho que só por essas questões, e se vai perguntar para mim se orgasmo não é importante estudar, eu vou dizer que é, né? Nossa. Só O para professor está corroborar aqui desatualizado. com a resposta da Sandra, se existe, isso aqui era uma questão já respondendo, se existe disfunção primária, né, tem que começar quando, em algum momento, então já começou muitas vezes quando jovem para a gente pensar, então disfunção primária é aquela que começa no início ali da vida, ao longo da história da pessoa, ela sempre teve aquela disfunção de orgasmo, por exemplo, então começou lá, quanto mais cedo a gente possa tratar uma disfunção primária, mais fácil é a gente poder resolver do que resolver com 40, 50 anos, como a Sandra estava trazendo aqui. Rita, eu E modelei um tem. pouquinho diferente. Desculpa, pode falar, Sandra. Não, não, e está bem documentado isso, que uma disfunção vai levando a outra. Então, a Giovana, né, que pensa em pesquisar isso, ela está fazendo um grande trabalho no sentido de prevenção de saúde sexual, né? Dando um valor para o diagnóstico precoce e evitando que essas mulheres tenham um dano maior aí no futuro em relação a isso. Eu vou dar Continue uma os opinião. estudos, Giovana. Busque, não está saturado nada, está recém-engateando. É isso aí. Vale a pena muito esse estudo. Ia corroborar muito para toda para circular as informações. Mas então eu estruturei aqui mais ou menos algumas questões que foram feitas, eu vou falar tudo, e tu vai vendo também o que que tu vai poder responder, Sandra, que não tem tempo para tudo, mas assim, era aquela sobre primária e secundária, a questão de orgasmos é que eu estou colocando por outras vias do corpo ali, por exemplo, orgasmo mamário e outros, no caso era mamário, mas estou trazendo outras possibilidades, ejaculação feminina, depressão, cognição e essa sexualidade. Um colega que também pede sobre uma orientação de algum pós para fazer em sexualidade. E outra questão que veio era sobre os estímulos elétricos. Acho que essa é uma questão interessante também, que como vibradores e outras que tu cita aqui nessa fala, mas como é o uso adequado, o que pode acontecer de estar usando demais ou perder a sensibilidade para toques mais sensíveis. Imagino que seja dela própria ou de uma parceria sexual. Talvez essas sejam aqui algumas questões que eu consegui mapear aqui do que os colegas trouxeram, quem está participando. Ih, vamos ter que fazer uma parte 2. Vamos, eu me perdi aqui. Vamos para. Antes da ejaculação, o que tu falou? Eu vou falar Eu um vou te pouquinho mandar sobre a no chat. ejaculação feminina, né? E tem essa dos estímulos elétricos, como é que eles Uhum. são, como é que eles podem ser, qual é o uso ideal, bom, prazeroso ou terapêutico. Talvez seja por aí que vá a pergunta, não sei se a colega que fez quer clarear um pouco mais a pergunta. Não, esse aqui eu acho que eu consigo, tem algumas coisas para falar aqui sobre o vibrador Te interessante. mandei no WhatsApp. Talvez uma coisa que esteja acontecendo muito, que eu tenho atendido também no meu consultório, mulheres estão usando muito vibrador sugador, assim, como única fonte de orgasmo. Aí quando elas vão para a cena sexual com a parceria, elas não estão conseguindo. Eu já Uhum. atendi, assim, ó, nos últimos, sei lá, nos últimos 30 dias, umas 5 pacientes com isso. Então, essa é a ideia que eu estou aqui tentando, pensando que a colega pediu. Uhum. Eu acho que esse é uma questão que poderia acontecer, daí teria que orientar a respeito, né, e modulando isso, é que nem uso abusivo do celular. Boa, É, boa. Não é que não é para não usar, né? não é que não tem como não usar.
Eu Não até tem falo como isso. melhor ainda. Quando ela nunca usou vibrador, eu digo, mas vai passar a vida sem fazer isso? Pelo menos experimenta, né? Uhum. Claro, aí se a gente está falando de uma paciente SUS, né, que ela não pode comprar, então tu também tem que ter, modular isso que a gente está falando. Eu acho que assim, com relação ao uso, eu, em geral, recomendo. Eu acho que tem que respeitar muito o tempo e a receptividade da paciente. E isso às vezes não é tão claro, e também não ficar muito aguardando. Às vezes a gente tem que ser um pouquinho proativo e tensionar um pouco sobre isso, mas teria que ter um momento minimamente adequado. Por exemplo, não vou sair prescrevendo isso de cara, sem conhecer melhor o todo na avaliação. Acho que ele dá para ir, muitas vezes elas têm a dificuldade de se tocar com a mão, e o vibrador é uma ferramenta que pode auxiliar. Também a gente tem que mostrar vários, explicar como que ela poderia usar, por isso o site do OMG ele Oh my mostra God, várias, yes. oh my God, yes, ele tem essa possibilidade dela entender a diversidade de possibilidades de movimentos que ela pode usar. Então, o gradual, tanto o gradual no sentido de respeitar o tempo dela, quanto o tempo, o que ela já consegue fazer. Por exemplo, outro exemplo que eu dou é: primeiro a gente olha no site, depois a gente compra, depois fica lá parado uns dias, depois fica do lado da cama. Então, às vezes, esse gradual é isso. Em geral, ela não vai comprar e já sair usando. Outra coisa é que ela cria muita expectativa. Então, se ela tem uma anorgasmia primária, então a gente tem que alinhar bem isso. Como é que eu faço isso? Olha, qualquer coisa na vida que a gente vai treinar, que a gente não sabe direito ou não sabe, quantas vezes a gente precisa treinar aquilo? Eu uso muita metáfora e analogia, porque eu desloco a conversa de sexo, que é uma coisa que está frustrando ela, para algo que ela entende. Então, eu já sei que ela sabe cozinhar bem um bolo, por exemplo, e daí isso fica muito fácil de entendimento, ela, ela adere melhor a essa ideia. Então, quantas vezes tu precisou fazer um bolo para dizer que se sabe, né? Então, assim também é com masturbação ou com o uso do vibrador. E eu acho que a gente não pode abrir mão da tecnologia como um recurso, mas colocar ele no lugar que lhe pertence. Então, se a gente está percebendo que está demais, e retirando esse recurso, porque mal ou bem ela conseguiu, a gente também não vai tirar ela o direito e cercear isso, porque pode viciar. Então, a gente vai conduzindo isso. Bom, ok, agora eu já consegui, porque o orgasmo se aprende, né? Não é porque conseguiu, só que ela tem que sair da zona de conforto, ficar um tempo sem conseguir, para daí aprender de outra forma. Então, isso tudo o terapeuta consegue orientar a respeito. Acho que é mais ou menos isso. Então, conduzir bem para que não entre nesse ciclo vicioso, que ela se agarra do jeito que conseguiu, e então a gente tem que tensionar para que diz, bom, ok, já chegamos aqui, agora vamos evoluir. Com relação à ejaculação feminina, eu fui dar uma revisada, eu acho que nesse artigo que eu citei ali, que eu botei o link, quando não me lembro agora o nome, Milioli, o nome do autor, ele discorre sobre toda a evolução do conceito de spot, do ponto G, agora dessa ideia do CUV, que se fala da... E ali ele fala também sobre a Tati, a físio que trabalha com a gente, também apresentou na SBRASH uma revisão, Uhum. fica se oscilando entre o conceito de ejaculação, do skirting, do esguicho, ainda é controverso. O que eu fico me perguntando é, na prática clínica, onde isso importa, né? Já que a gente não tem ainda respostas efetivamente com evidência sobre isso. Primeiro, eu acho que dentro da nossa experiência não dá para negar que isso existe. Eu já vi relatos assim bem consistentes sobre isso. Mas também já vi nas redes essa exploração comercial, como em muitas outras coisas, dos excessos, e dizer que tem um curso para ensinar a ejacular, né? Então, cuidar esses excessos. Agora, o que muda, né? Claro, é conhecimento, mas eu acho que o que importa saber, enquanto não se sabe o todo,
é como orientar, por exemplo, porque às vezes elas ficam constrangidas, ou eu já peguei casos de mulheres anorgásmicas que talvez elas tivessem uma percepção intuitiva de que iam ejacular e tinham medo. Então, poder tranquilizar sobre isso é uma coisa interessante. Poder dizer que a parceria, em geral, adora que isso aconteça, e realmente isso é verdade, assim. Então, poder ter um discurso permissivo em torno desse acontecimento e até não valorizar tanto, não colocar tanto palco nisso. Porque isso é só uma resposta, enfim, que vem junto ou não, né? Acredito, Sandra, que tem um outro ponto importante, que quando a gente vai falar com essas pessoas que têm o squirt, que têm uma ejaculação, coisa que traz aqui muito bem num trabalho da colega fisioterapeuta é Tati, eu esqueci o sobrenome dela agora. Gomes. Isso. E ela viu ali e mapeou com leituras e artigos o que que sai, quanto que é de urina, quanto que é de outros fluidos, o que que poderia ter vindo das glândulas de Bartolin, outras. A gente fez esse estudo aqui no comitê, estudou e leu com atenção, mas eu acho que o ponto mais importante são dois pontos assim que eu consigo ver assim. Um é que a satisfação que as mulheres falam deste lugar de orgasmo ejaculatório, vamos dizer assim, é o mesmo de um outro orgasmo. Tem orgasmos assim que são maiores, orgasmos assim que são menores, assim como orgasmos não ejaculatórios, tem alguns que são mais prazerosos e outros menos prazerosos, mas ainda assim são orgasmos. E aí, a gente explorando essa questão um pouco mais, vem muitas vezes também como sendo uma coisa para o homem. Como, uau, o parceiro ou a parceria, sei lá, foi tão poderosa que gerou isso nela. Quando a percepção desse prazer é mais ou menos o mesmo. Então, também, às vezes, pode ser um jogo complicado. Eu querer fazer um squirt, eu querer dar um squirt como se fosse alguma coisa muito incrível, quando, na verdade, pode ser uma coisa de eu querer dar para o outro, ou eu querer, eu, homem, ou eu, parceria sexual dessa mulher, querer me sentir poderoso porque eu consigo fazer isso. Aí a gente entra em outras questões ali de como é que as pessoas se veem na É, sua prática eu, sexual. eu acho que a depender de cada casal, de repente rola ali um fetiche tanto sobre o ejaculado do homem, aí lembrando que o homem também fez cirurgia de próstata, ou tem um problema de anejaculação, então como é que fica essa história, né? Mas assim, o fetiche do ejaculado, o erotismo que se criou em torno naquele casal, acho que é entender o valor que aquilo tem. E uma outra coisa interessante que são coisas diferentes, né? O ejaculado e o tanto feminino quanto masculino. Então, já vi pacientes relatando que quando não necessariamente ocorriam juntas, o ejaculado feminino e o orgasmo. Então, é a mesma coisa que acontece muitas vezes com o Maravilha. homem. Então tem essa ideia, e pensando que muito o orgasmo, como disse o Diego, ele pode vir de diferentes formas, né? Inclusive, as pacientes podem explorar um pouco isso, aprender. A gente trabalha muito com a ideia de segurar o orgasmo para intensificar e para dar um time legal, entre as duas partes. Então, são Inclusive, estratégias. essa é uma boa para uma próxima. Gente, deixa eu puxar aqui, porque nós temos 5 minutos. E assim, ó, um monte de perguntas. Eu tô achando que eu vou passar o Instagram da Sandra. E assim, acho que a gente foi injusto ali, que a segunda pergunta era da Alice, que a Alice coloca assim, ó, uma pergunta: quando fala do tempo para ter orgasmo em uma relação, é o tempo da relação total ou alguma prática específica que fica proporcionando o mesmo estímulo por este determinado tempo? Tipo, por exemplo, só sexo oral ou só penetração? Eu acho que nesse trabalho ali, um tempo ali media, se referindo ao trabalho, Alice, acho que ali ele media o tempo, ali até era o tempo médio para chegar no orgasmo, né? É isso que eu fiquei na dúvida, porque dizia ali love making. E daí eu não É, entendi se era o tempo da relação ou o tempo de é. algum estímulo mais, por exemplo, 15 minutos estimulando ali de determinada forma. Eu acho que eles não discriminaram como foi o tipo de estímulo, né? E eu acho que ali eles, durante o intercurso, que eles chamam de lovemaking, quando chegou ali no ápice da excitação, que potencialmente é o orgasmo.
mas eu acho que não tem discriminar. Então, a gente meio que traduz isso, né? Porque eu acabo usando isso muito na prática para aplicar essa ideia de que às vezes as mulheres submetem, não têm orgasmo, mas têm submetidas a uma relação muito rápida. Então, a gente faz essa adaptação, mas discriminatória, eu acho que aí vai daquilo do repertório que são as preferências. Eu sempre pergunto assim, quando eu pergunto de cada 10 quantas têm orgasmo, e ela, independente da resposta, só se for 0, né? Mas se ela tem potencialmente orgasmo, eu pergunto, e tu consegue me dizer qual é a forma mais fácil de ter? Ou a preferência dela vai mencionar posição, ou ambiente escuro, ou sexo oral. É muito comum as mulheres só conseguirem gozar com sexo oral. Então, ali eu já estou entendendo as preferências e depois eu ainda discrimino o repertório. Porque aí é aquilo que quem trabalha comigo ali, a Alice já passou no site. Então, a gente faz várias perguntas de repertório para mapear até onde ela vai, quais são as preferências, sexo oral, masturbação casal, recursos eróticos. Então, ali tu já vai entendendo o nível de repressão ou não e as preferências para conseguir gozar. Acho Vou que ter o que que fazer um importa papel, é discriminar. vou ter que fazer um papel muito antipático. Eu acho, eu nunca mais te Obrigada. trago só por 1h30. Gente, assim, ó, deixei ali o Insta da Sandra Scalco, @SandraScalco, e eu sugiro, Sandra, que de repente eu te passe todas as perguntas que eu já estou te passando, e que tu não quer fazer um story ali pra gente, né, para contemplar essas perguntas que ficarem abertas? Pode ser, pode ser. Né? Até pensei uma outra coisa aqui, Sandra. Tem o material para uma semana, então. Livremente aqui, talvez as pessoas que estão falando aqui contigo, que trouxeram as perguntas, pudessem fazer as perguntas também direto ali no teu Instagram, trazendo, ó, te ouvir hoje na Sociedade de Psicologia Ah, legal, e, legal. e lançar a pergunta ali. Eu Ah, acho que quem seria quiser, eu legal. respondo, então. Vou botar ali perguntinha, vamos continuar lá, então. Na Perguntas medida para do o pessoal possível. da Sociedade de Psicologia, do Comitê de Sexualidade, do nosso Ótima Portas ideia Abertas. disso. Pessoal, então a gente vai agradecer muitíssimo, assim, doutora Sandra Scalco, né? Acho que foi um baita dia, assim, né? E Coisa agradecer muito boa. e pedir para voltar, dia 6 de julho, ela vai estar lá no nosso evento, lá na Cultura dos Excessos e os Impactos na Saúde Sexual, que vai ser na Aptos. Vai falar Seis, isso Inscrevam-se. tão Quem não está maravilhoso que inscrito não vai tem poder condição ver, só. conhecer. dia 6 de julho, vai estar, já está no Vamos estar aqui. Instagram da Sociedade de Psicologia, já está lá o Save the Date, então daqui a pouco já vai sair para a gente já para se inscrever, para comprar, enfim, né, na jornada da Sociedade de Psicologia, da Esbrache, em parceria com a Esbrache, vai ser esse, né? Vai ser muito legal. Pessoal, então, muito obrigada, né? Eu e o Diego, né, Diego? Agradecemos muito a doutora Sandra e todos, né, o pessoal da sociedade, Gabriela, Beatriz, que nos ajudaram, Josi, né? A Uhum. participação de todos, as perguntas de todos aí foram ótimas aí para a gente poder construir esse espaço. Eu quero só falar umas palavrinhas finais. Muito obrigada pelo convite, é sempre muito bom. Cada vez que a gente faz isso, especialmente quando eu falo desse tema que eu adoro, me retroalimenta muito, assim, dá uma gana de estudar e fazer mais, assim, que é infinita, né? Acho que eu vim ao mundo para isso mesmo, como diz o Diego, para falar de orgasmo. Uma O bandeira. Ikigai, né? O Ikigai, né? É um ikigai. Mas, assim, só fazendo Muitos uma agradecimentos ressalva, muitos em agradecimentos algum, no chat. em algum momento ali o Diego, acho que foi, não sei quem falou da ditadura, eu sei que isso é uma questão que se levanta, de forma nenhuma, eu super entendo que não, tanto que a maioria tem metade das relações e tal, mas às vezes a gente força um pouquinho o discurso justamente para provocar, e óbvio que não é nenhuma ditadura de que tem que ter, né? Mas é sim em busca de melhorar o prazer das mulheres, que ainda é tão precário. Então, essa é a ideia. Muito obrigada a todos, assim, é muito bom, vocês não têm ideia dessa troca, assim, é muito gostoso de ver vocês aqui, essas perguntas, e as perguntas nos instigam, né, a pensar mais sobre o tema. Muito obrigada pelas perguntas. Muito bom te ouvir. Venha mais, venha mais. Obrigada, Sandra. Obrigada a todos, né? Valeu, Agradecemos. Até a próxima. obrigada. Ficou Tchau, gravado. tchau.